Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal do professor Carlos Alberto Leola de Souza. E eu estou aqui para ajudar você, estudante, né, seja do ensino técnico, da faculdade de tecnologia, de escolas particulares, ensino médio e faculdades, enfim, para todo mundo, né? Vamos resolver uma questão aí que é o seguinte, a respeito de estudar. Eu já havia feito esses vídeos no ano passado, mas eu tinha feito de uma determinada maneira, agora eu vou fazer de outra. É sempre bom estar mudando um pouco alguns aspectos, porque de repente você pode estar melhorando, achando que está melhorando alguma coisa, quando na verdade você está piorando, tá? E logo essa semana, né, a BBC, logo a BBC, né, fez um vídeo muito interessante sobre maneiras para você poder estudar. E lá nos comentários, muita gente se lembrou do professor Pierluigi Piazzi. Né? Eu não tive aula com o professor Pierluigi, eu não fiz o ângulo vestibulares, mas eu conheci o professor Pierluigi nas convenções da Frota Estelar Brasil, que ele era o Comodoro da Frota Estelar, né, que era um fã-clube de Jornada das Estrelas. Foi lá onde eu conheci e inclusive comprei os livros da época lá, né, que ele tinha passado para nós nas convenções da Frota Estelar, né, quando ensinava, quando fazia divulgação científica e dava umas aulas de ciência, né? Então, o que acontece? Eu estou usando dois livros do professor Pierluigi, que é esse aqui, Ensinando Inteligência, Manual de Instruções do Cérebro do Seu Aluno, tá certo? Que é esse aqui. E também o Aprender da Inteligência, que é o Manual de Instruções do Cérebro para Estudantes em Geral, que é esse aqui, tá? Ah, como eu sou professor do Centro Paula Souza, então eu vou focar um pouco mais naqueles alunos que têm dificuldades em humanas. E nós vamos estudar juntos. Por quê? Porque eu vou utilizar esse livro aqui, ó, chamado História da Riqueza do Homem, tá? Do Léo Huberman. Nós vamos, tá? Não se impressiona com o tamanho dele, porque na verdade, ó, né? Na verdade o livro é pequeno e tudo mais, mas nós vamos estudar junto porque aqui eu vou exatamente ensinar passo a passo, capítulo por capítulo, até a metade do livro, né, até a primeira parte, e na segunda parte você começa a caminhar pelas suas próprias pernas, faz favor, né? Bom, então o objetivo desses vídeos é esse, ajudar os alunos de cursos técnicos que têm dificuldade em humanas, mas isso não quer dizer que seja restrito a alunos do ensino técnico, seja o ensino médio técnico ou das faculdades de tecnologia. Não precisa ser necessariamente para o Centro Paula Souza, é para todas as escolas e todas as faculdades. Mais para frente, logo mais, né? Eu pretendo, na qualidade de conselheiro municipal, já que eu estou como conselheiro, passar nas escolas e tentar fazer, tô pensando, né, como é que eu vou fazer isso aí, para ensinar esse aqui, ó, Estimulando a Inteligência, que é o manual de instruções do cérebro do seu filho. Este é voltado para pais. Esse eu vou ver se eu consigo fazer aí nas escolas, né? Tem que conversar com os diretores, tal, tudo direitinho, tal. E o mais legal é que isso tudo vai ser de graça, né? Bom, outra coisa que é o seguinte, conforme a gente for avançando, aí eu vou passar para esse aqui, ó, Introdução às Técnicas do Trabalho Intelectual, tá certo? Que esse aqui é do José Carlos Bruni, José Aloysio Reis de Andrade. Esse aqui, na verdade, ao mesmo tempo que eu comecei a estudar com as instruções do professor Pierluigi Piazzi, esse aqui foi feito na Faculdade de Ciências e Letras, da Unesp de Araraquara, que foi aonde eu fiz a faculdade. Então aqui tem uma coisa muito importante, principalmente para ler textos acadêmicos, que são textos geralmente difíceis. E muitos alunos têm muita dificuldade nesses textos mais acadêmicos, e é aí que parte a reclamação. E aí também é onde o professor também acaba, digamos, pecando. Por quê? Porque ele acaba não tirando dúvidas e sim dando aula quando o aluno precisa fazer esse esforço, tá? Que mais? Aqui tem Técnica de Aprender, do Amaury Pereira Muniz, né? Que é daqui da Central de Concursos, lá do Rio de Janeiro, tá certo? Bom,
Qual que é o nosso grande problema aqui? O nosso grande problema é que as escolas, elas não ensinam os alunos a estudar. Por quê? Porque isso é uma responsabilidade dos pais. Mas e se os pais não foram ensinados a estudar? Então aí é que está o nosso problema. Como é que pais que não sabem como estudar, e geralmente pais que não leem, não estudam, por imitação, a criança pequena vai acabar também não estudando, não vai saber como é que isso funciona, tá certo? Pais que não leem, os filhos também não leem. Raros são os casos de crianças que começam a ter um interesse pela leitura. Por quê? Porque já desde o início, a criançada, a gurizada toda, já tem um celular na mão, já tem um tablet e tal e tudo mais, então é só apertar um botão que tá tudo pronto. Ler, gente, ler, pegar um livro aqui, vamos ver esse aqui, vai. Robert Nisbet, História da Ideia de Progresso, tá certo? Então aqui tem as histórias, né? Tem as histórias de progresso tudo direitinho, tal e tudo mais, e enfim. Ler, preferencialmente tem que ser com um livro, tá certo? Por quê? Porque vamos lá. Qual a diferença entre o aluno e o estudante? O aluno é aquele que vai para a aula tirar dúvidas, como já falei, né? Mas isso se aplica no caso da faculdade. No caso da escola também, mas na escola o professor também, pelo fato de que o aluno está vendo pela primeira vez certos conhecimentos, né, no livro didático, tal, que é uma porcaria, né? Livro didático facilita muito, apostilado então pior ainda, né? Mas se você tiver uma boa aula de interpretação de texto, ortografia e gramática, tá certo? Então qualquer texto de história, geografia, filosofia e sociologia e os de literatura são mais fáceis de serem entendidos. É para isso que você tem essas aulas no ensino fundamental e no ensino médio. E na faculdade você já pode chegar lá sabendo pelo menos como ler esses livros, beleza? Bom, então o aluno é aquele que vai para a escola e para a faculdade tirar dúvidas. Com essa pequena diferença aí do aluno da escola, né? Que ele tem lá as aulinhas lá que o professor ainda tem que ensinar, certo? Mas vamos lá direto para o aluno da faculdade. E estudar é uma atividade solitária. Estudar é uma coisa individual. Você precisa ter o livro de um lado, pegar ele aqui de novo, né? Você precisa ter o livro aqui do lado e você precisa escrever, como o próprio professor Piluíde faz, né? Aqui, ó, escrever em letra pequena, como se você estivesse fazendo uma cola. Cadê a cola aqui, né? Eu tenho uma cola daquela época. Aqui, ó. Né? Em letrinha pequena. Por quê? Porque depois, quando você chegar na faculdade, você já pode partir para um negócio desse aqui, ó. Tá certo? Isso aqui é um estudo. Isso aqui é Castas, Estamentos e Classes Sociais do livro do professor Cedi Irano, né? Aqui, então você tem aqui uma, duas, três, quatro folhas, tá certo? Isso aqui é daquela época, beleza? Aqui tem mais uma, né? E mais outra coisa entre aluno e estudante. O aluno é aquele que vai para a aula tirar dúvidas, não se esqueça. O estudante é aquele que estuda sozinho. Se você tem aula de manhã, estude à tarde. Se você tem aula à tarde, estude à noite. Se você tem aula à noite, separe meia hora, 15 minutos para uma disciplina e 15 minutos para outra, desde que elas não sejam tipo matemática e geometria, matemática e informática. Não, se for alguma coisa da área de exatas, pegue uma outra coisa completamente diferente. Ou seja, você estudou matemática, então agora você vai para o inglês. Ou vai para a biologia. Mas nunca se esqueça de uma coisa importantíssima. Aula dada é aula estudada e hoje. Por quê? Porque o teu cérebro é como se fosse uma esponja. Na hora que você dorme, é como se você mergulhasse aquela esponja dentro na água corrente e tudo vai embora pelo ralo. Então você acaba esquecendo basicamente tudo que você estudou. Por isso que se você tem aula de manhã, tem que estudar à tarde. Tem aula à tarde, estuda à noite. À noite, antes de dormir. Mas você não pode dormir sem ter pelo menos estudado.
tá certo? Essa já é a primeira não, já é uma das dicas que eu já estou dando. Então, estudar individualmente, letra pequena, pegar as partes importantes, isso nós vamos fazer na prática, tá? Eu vou ajudar vocês com o livro que eu vou estar utilizando, beleza? E antes de dormir. Bom, agora vamos lá, vamos continuar aqui. Além dos pais não terem sido ensinados a estudar, existe o seguinte: existe a possibilidade do estudante, observando outros estudantes, saberem como eles estudam, porque a molecada conversa, tal, os adolescentes conversam entre eles e tal, e de repente às vezes o cara fala assim, tô com uma dificuldade, mano, tal, não sei o que, papai, ele fala, mano, pô, como é que você estuda? Eu não estudo, cara, não dá, é mó barulho lá em casa, é na rua, meus pais estão sempre brigando, não sei o que, não dá pra estudar porque minha irmã, meu irmão estão sempre com som alto e tal. Então às vezes o problema do estudo, uma parte sim tem a ver com os pais por desconhecimento de como se faz, de como se estuda. O outro pode ser o ambiente. Você pode ter, por exemplo, um ambiente muito barulhento na rua ou dentro de casa, tá certo? E você também pode ter o contexto familiar. E às vezes você pode ter o contexto familiar em que de repente tudo na família é uma maravilha, mas o barulho vem da rua, né? Você pode ter uma família lá bem organizada, seja ela pobre, seja ela de classe média, seja ela rica, tal, mas de repente, né, bom, família rica, barulho, às vezes acho que é até meio difícil, né? Porque afinal, dependendo de onde se mora, você não escuta nada, né? Eu tô aqui no Riviera, né? Do lado de uma mansão, agora tá de boa estudar, né? Mas enfim, vamos lá. Então, essa é a questão do contexto do estudante. Às vezes ele deixa de estudar, por quê? Porque ele não tem clima, tá certo? Mas é necessário lutar contra isso. Se você não consegue estudar em casa, vai ter que dar um jeito de estudar em um outro lugar. Ou então, se na sua casa tem barulho, faça as pessoas entenderem que aquilo é importante para você. Tá certo? Porque uma boa educação, gente, abre muitas portas. E uma boa educação não significa apenas boas maneiras e educação moral. Isso ajuda muito, mas você também estudar te abre muitas portas. Certo? Mesmo, principalmente agora que estamos com problemas de desemprego e muito grande e de uma informalidade cada vez maior. Não queremos, eu não quero que você fique na informalidade. Eu quero que você tenha o direito a ter um futuro, tá bom? Bora? Então vamos lá, né? Aula dada é aula estudada. E hoje, estudo é uma coisa individual e você tem que fazer escrevendo, tá certo? Porque afinal é por esse esforço que você vai gravar na sua mente. Professor, mas tem um aplicativo aí que me ajuda a estudar. Vamos falar um pouco a respeito desses aplicativos, né? O aplicativo, gente, ele tem o seguinte, ele é uma faca de dois gumes. Ou ele é para te lembrar, ou é porque você não tem vergonha na cara. Convenhamos. Porque lembrar de você tomar remédio, de você ter que fazer isso e fazer aquilo, tal, não sei o que, é importante. Por quê? Para que você crie o hábito, para que depois você desabilite o app do seu celular e você faça isso porque você pegou no tranco, ou seja, o app te deu um chute na bunda. Mas na verdade, gente, você tem uma coisa chamada organização mental, que ela é uma organização psicofísica e hereditária. Ela tá lá no seu complexo R, que é para poder te ajudar a sobreviver. Isso vem desde os primórdios da humanidade, quando o homem ainda era primitivo, então precisava ter que lutar para sobreviver. Mas com o tempo você foi desenvolvendo a cognição. O conhecimento, a razão prática é aquela que fala não. Eu tenho que fazer isso, e isso envolve inclusive uma questão interior do sujeito, que é uma questão de consciência, moral e ética e tudo mais, e que ele deve fazer aquilo ali, mas não é um dever assim de fora para dentro, de fora para dentro exatamente, ou um dever
né, meio autoflagelante, né, uma coisa assim do tipo, né? Não, não é assim que funciona, tá? Primeiro lugar, se você sabe que você tem que fazer uma coisa, não enrola, faça. Porque depois o que acontece? Você vai começar a ficar ansioso, você vai ficar deprimido, você vai começar a usar sucedâneos, muito café, Coca-Cola, açúcar, tabaco, tal, não sei o que, e não vai fazer porra nenhuma, certo? Então tenha vergonha na cara. Se você precisa de um aplicativo para te dizer quais horas você tem que estudar, no começo tudo bem, você usa, mas depois se livra dessa porcaria, gente. Se livra. Porque o negócio é o seguinte, você precisa, você tem neurotransmissores na cabeça que liberam hormônios. Você precisa pôr esses hormônios em funcionamento. Você pode fazer isso pelo seu pensar. Tira a organização psicofísica hereditária, porque ela precisa ter que sair, tá certo? Porque ela é preguiçosa, ela é indolente, ela não gosta de estudar, ela inventa a moda, tal, não sei o quê, e traga o que você tem de melhor, tá certo? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Opa, aqui, né? Isso aqui. Isso aqui é um trabalho de um aluno, tá certo? Ele vai até o teto e vai até o chão. É um pergaminho, né, que eles fizeram, porque na época que eu dei aula de filosofia na ETEC, eu não usei a BNT num primeiro momento. Eu falei, gente, vamos fazer trabalhos escolares com arte. Então o que é isso? O aluno começou a, em vez de olhar para a filosofia como um negócio chato, maçante e tal, não sei o quê, e aqui basicamente nós temos... De que nós estamos falando? Trabalho de filosofia... Protágoras... Sócrates... Não, Protágoras, tá certo. Depois vem Sócrates, né? O Sócrates já deu. Aristóteles está aqui, né? Então o que acontece? A partir do momento em que o aluno, esse é um dos trabalhos, tem vários outros aí, né? Que assim eu guardei, né? Afinal vai ficar de lembrança. Que eu utilizei para o aluno poder inicialmente tirar as suas travas, tá certo? Da resistência em relação ao estudo da filosofia. E foi fazendo um manuscrito. Depois eu conversava com ele, falei, e aí, o que você achou? Professor, gostei, tal, não sei o que. Então isso, digamos assim, foi um recurso pedagógico, tá certo? Mas com o tempo vai ter que voltar para aquele outro lá, tá certo? De escrever pequenininho, tal e tudo mais, porque afinal quando você for fazer um trabalho acadêmico, normas ABNT, você não vai poder fazer isso aqui, tá? Isso é mais para te ajudar a estudar. Vamos lá, deixa eu pegar aqui minha, né, dos estudantes, aqui, do aluno, aliás, do aluno, vamos aqui, né, para ver se de repente eu não estou me esquecendo de alguma coisa, né, enfim, conforme você for estudando, gente, não se esqueça, estude disciplinas que não sejam paralelas, ou seja, você acabou de estudar história, não vai para geografia. Você está na história, vai para geometria, vai para química, tá certo? Estudou filosofia, vai para física, beleza? Mas aí vem o seguinte problema nos cursos tecnológicos. Às vezes, no dia, você teve duas disciplinas de exato. O aluno sai da faculdade com a cabeça deste tamanho, tá certo? Então o que você faz? Antes de você ter a aula daquelas duas disciplinas que são muito parecidas, ou é exatas ou é humanas, o que você faz? Você procure estudar aquela disciplina, tá certo? Nem que seja por uma outra disciplina, nem que seja por 15 minutos. Porque, claro, se de repente eu falar para não estudar isso, então aquele aula dada, aula estudada hoje acaba invalidando. Se você teve duas disciplinas exatas, aquela meia hora que eu pedi para cada uma, divida em 15 minutos. 15 minutos para aquela aula dada, vai, das 7h20 da noite até 9 horas, tá certo? Até 8h40, né, que você teve a primeira aula, 8h40 por aí mais ou menos. E depois, aquela disciplina de exatas de novo, ou de humanas de novo, que você teve das 10 para as 9 até 10 e pouco, você coloque uma outra disciplina
certo? Para quebrar um pouco isso, e aí depois você volta para aquela. Como assim, professor? Eu não entendi nada, explica de novo, vamos lá. Para quem estuda à noite, você teve uma aula de matemática financeira, primeira aula da noite. Segunda aula da noite, economia. Você vai estudar essas duas, porque a aula dada é a aula estudada hoje, mas você vai estudar 15 minutos de matemática financeira, espanhol, inglês, ética, filosofia, qualquer outra coisa, e economia, mais 15 minutos. Então aí você vai ficar com 15 minutos, 10 minutos para outra, 15 para outra, com um pequeno intervalinho entre uma e outra de 5 minutos. É importante agora nós falarmos dos intervalos. Quem estuda de manhã, quem tem aula de manhã e estuda à tarde, você pode fazer aí os seus estudos entre 30 e 50 minutos. Tem gente que consegue fazer até 30 e tem gente que consegue ultrapassar até 50 minutos. Mas depois disso, gente, uma hora e 20, aí já tá um pouco demais. Faça o intervalo entre o estudo de uma disciplina e outra de pelo menos uns 10, 15 minutos, tá certo? Vai tomar um refrigerante, vai olhar pro céu, tal, não sei o que, dá uma olhadinha rápida lá no WhatsApp e depois você volta, tá? Porque senão o que acontece? Você superaquece, né? Como se fosse o motor de um carro, você superaquece a sua cabeça, você superaquece seus neurônios, tá certo? E isso aí depois pode te dar problemas, por quê? Porque você vai acabar não aprendendo. Por exemplo, eu já estou em 20 minutos aí de vídeo, eu já vou parar, fumar um cigarrinho, depois eu entro no segundo vídeo aí, tá certo? Então, ah, então, gente, essas são as dicas, tá certo? Estudar no mesmo dia, letra pequena, com intervalo. E não durma antes de estudar, porque senão você esquece tudo, certo? Beleza? Então, já que nós estamos aí em 22 minutos, eu vou fazer uma pausa agora, para que você também comece a entender como é que funciona isso tudo, para a gente poder voltar, e aí eu vou explicar como é que a gente vai trabalhar com este livro aqui, que é o que eu usava, né? Que era um dos livros que eu usava na disciplina de Sociedade e Tecnologia, que é esse aqui, ó, História da Riqueza do Homem. Ele pode ser baixado na internet. Mas você também pode comprá-lo em sebo, tal. Ele está com preço, depende, né? Vai de 10 a 50 reais, depende também da edição, tal e tudo mais, tá? Então daqui a pouco a gente volta, né? Para poder falar um pouco a respeito deste livro aí, de como a gente vai aplicar essas aulas do Pierre Luigi na prática, tá? Esse é o meu papel aqui, eu vou ajudar vocês na prática como estudar, tá bom? Ou seja, fomos estudamos juntos. Os diretores das escolas e faculdades não gostam disso, mas na verdade esse é um papel do professor também, tá? Principalmente para alunos que têm dificuldade para estudar. Tá bom? Até daqui a pouco, beleza?